No vídeo sobre pedido de compras, abordamos toda a teoria acerca do negócio. Veremos agora como colocar em prática utilizando o BlueSoft RP. Antes de partirmos para o pedido de compras no BlueSoft RP, precisamos entender que temos como requisito alguns cadastros prévios. E o primeiro deles é o cadastro de produtos. Sabemos que o cadastro de produtos correto e atualizado é um grande desafio para o varejista, mas ele é a base para que a empresa consiga efetuar análise de dados de compra de seus clientes, a gestão de categorias, entre tantas outras cruciais para o controle e eficiência na operação da loja. Por essa razão, esse cadastro merece atenção e qualidade. E o cadastro de fornecedores é por onde se inicia um bom processo de desenvolvimento de fornecedores, pois eles são um dos mais importantes stakeholders que uma empresa pode ter. O cadastro completo contribui na extração dos melhores fornecedores, visando o estabelecimento de parcerias de longo prazo. Já o cadastro de compradores é de suma importância para que seja possível identificar o responsável pelas negociações junto ao fornecedor e permite aplicar regras de negócio específicas à atividade, além de dar ao gestor a visão da lucratividade por comprador. Os setores de compra são necessários no BlueSoft RP para organizarmos os produtos em categorias e tornarmos a compra mais rápida. Através das linhas de compra, nós podemos definir quais fornecedores e quais produtos os compradores podem comprar através dos pedidos de compra. As cláusulas do contrato serão utilizadas na elaboração do contrato de fornecimento e elas representam as condições e exigências que serão firmadas no contrato. Já o contrato de fornecimento é o documento através do qual formalizamos todos os acordos efetuados entre o varejo e o fornecedor com o objetivo de garantir a transparência e a segurança nas relações comerciais. E por fim temos a negociação de compra, que contém os custos, os descontos, os acréscimos, entre outros, acordados entre as partes. E agora vejamos como inserir o pedido de compras no BlueSoft. Para realizarmos um pedido no BlueSoft RP, vamos até o menu Compras, Pedidos de compra, Incluir. Devemos informar a descrição do fornecedor de visão ou seu CNPJ. E a partir daí, são trazidos todas as negociações de compra para que possamos selecionar qual é a tabela de preços que entrará em vigor nesse pedido, bem como o contrato de fornecimento correspondente. No meu exemplo, eu vou selecionar a minha tabela macarrão pertinente ao BlueSoft comprador. Clico no Novo Pedido e é apresentada a tela de emissão de pedido de compra. Na parte superior, nós temos aqui um resumo das informações conforme a negociação selecionada e nós temos que definir aqui quais são as configurações para a geração do pedido. A primeira configuração é a referência de custo. Nós temos duas opções, negociação selecionada e última entrada. É possível configurarmos no sistema qual é a opção que desejamos receber como padrão já informado, como a minha veio negociação selecionada. E com isso, agilizarmos o preenchimento do cabeçalho. O tipo de pedido define qual é o CFOP que deverá ser aplicado no recebimento de mercadorias na chegada do pedido. Então, por exemplo, pedido de compra irá tratar os CFOPs 1102, 2102, 1403, 2403. Já o pedido bonificado irá tratar 1910, 2910 e assim sucessivamente. Irei selecionar pedido de compra. Devemos definir também qual é o tipo de distribuição, ou seja, se a entrega será realizada diretamente nas lojas, se deverá ser efetuada no centro de distribuição ou se a retirada será efetuada por terceiros operadores logísticos. Podemos definir um pedido em até 6 entregas. E o atributo Considerar estoque online nos permite definir se desejamos que as vendas já efetuadas, porém ainda não efetivamente baixadas no sistema, deverão ser consideradas no cálculo da sugestão de compra. O usar sugestão de compra nos permite definir se desejamos que a sugestão calculada para o sistema seja automaticamente preenchida na quantidade do pedido. Também é possível configuração para a definição do valor padrão e consequente agilização do pedido. Escolher itens nos permite especificar quais são os itens da linha de compra que desejamos efetuar o pedido e, se mantivermos a opção não, será trazida toda a linha de compra.
O sugerir para X dias nos permite alterar a sugestão padrão do sistema, ou seja, normalmente é utilizado o prazo de entrega, a frequência de visita informados no contrato de fornecimento, bem como o pedido mínimo informado no produto. Mas quando informado um valor neste campo, esses atributos eles são desconsiderados e a sugestão será calculada mediante essa quantidade de dias informada. E pode-se utilizar também em conjunto com o limitar ao pedido máximo do produto. Essa flag trata-se de uma segurança para não inflar o estoque dos produtos que possuam uma necessidade inferior à quantidade de dias informado aqui no primeiro campo. A data limite de digitação serve para informarmos uma data limite para inserirmos as quantidades do pedido posteriormente. E o tipo de finalidade pedido trata-se de uma informação gerencial, sendo possível o cadastro prévio das finalidades dos pedidos para seleção aqui na capa. E a estatística de venda é utilizada para a obtenção da venda média necessária no cálculo da sugestão de compra. Por padrão, o período nos apresenta um intervalo de 42 dias, mas é possível configurarmos esse período ao limite máximo de 90 dias. E ainda que o sistema nos dê essa sugestão de datas, nada impede de alterarmos para o período desejado. Temos a opção de aplicar também a melhor semana dentre as últimas 6 semanas. Dessa forma, o sistema varre a venda das últimas 6 semanas e considera a venda da maior semana para obter a venda média. É possível também desprezarmos os dias em oferta para que os dias em que o produto tenha sido comercializado a preço promocional não sejam considerados na venda média. E ainda em se tratando de sugestão de compra, é possível efetuarmos um incremento dessa sugestão através de um período adicional. Como funciona? Ao informar um período adicional, o sistema vai calcular a venda média desse segundo período e quando ela for maior do que a venda média obtida pelo primeiro período, a diferença entre elas será multiplicada pela quantidade de dias entre esse intervalo do segundo período e esse valor será acrescentado na sugestão de compra. Ele é útil para atendermos a demanda de uma sazonalidade, por exemplo. Há ainda a opção de visualizarmos as pendências do fornecedor antes de realizarmos o pedido. Ou seja, o comprador negociador ele consegue ter uma visão de todos os pedidos já efetuados, porém ainda não entregues em sua totalidade, para uma melhor definição da necessidade de novas compras. Mas para simplificarmos, eu vou tirar essa opção. E devemos também definir quais são as lojas, podendo ser todas ou apenas uma ou algumas lojas para efetuarmos as compras. Definidos todos os parâmetros, clicamos no botão prosseguir e nos é apresentada a tela contendo a listagem de todos os produtos pertencentes à linha de compra informada. Para selecionarmos o item, basta clicarmos na linha correspondente ou ainda selecionarmos o item na listagem ao centro da tela. Conforme selecionamos o produto, nós podemos visualizar a curva ABC, ao qual ele pertence, e na parte inferior nós podemos visualizar as abas de análise mais específica. Então, por exemplo, as vendas semanais ou a evolução de vendas num dado período ou informações pertinentes ao custo, ruptura de estoque, validade, entre outras informações. Mas caso deseje uma visão mais direcionada à listagem dos produtos, basta mudar aqui o tipo de visualização, otimizar a visão na tela. Observem que alguns dos itens, ele já veio aqui a coluna pedido, que é onde a gente digita a quantidade desejada preenchida. Isso porque o sistema calculou uma sugestão de compra e essa sugestão ela foi automaticamente aplicada na coluna pedido por causa da definição lá na capa do pedido. Então aqui na grid de produtos nós temos a visão da referência do produto no fornecedor, o descritivo desse produto, os estoques em terceiros ou estoque em loja, aqui é a visão em caixas. Nós temos a cobertura deste produto. A cobertura, ela refere-se à venda média do produto versus o estoque. Então, se posicionarmos aqui o cursor sobre a cobertura, nós temos um label que nos traz aí as informações com venda média diária, quantidade em estoque, quantidade vendida, dias no período, dias com venda,
a venda média de incremento, sim, informado e a validade do produto. Nesse exemplo, do macarrão FCS ovos, por exemplo, nós temos aqui um estoque atual de 0,9 caixas. Esse estoque corresponde a 17 unidades. Como a venda média é de 3,6 unidades dia, essa quantidade de estoque é suficiente para atender 5 dias de venda média na loja 1. E nós temos também visão de pendência, de entregas, que seriam pedidos de compra ainda não entregues, se temos esses produtos no estoque de troca, qual é a margem líquida dessa negociação, qual é o custo dessa negociação. Caso esse custo não esteja correto, tenha faltado um detalhe de IPI, um desconto, ou qualquer outra informação, clicando no link do custo, nós temos acesso rápido à negociação de compras. Então, ajustar ou efetuar uma negociação de compra durante o pedido é um processo bastante rápido. E a coluna variação ela é bem interessante porque ela nos dá uma legenda. Quando vermelha, indica que o custo dessa negociação ele está superior ao custo da última entrada. Se ele tivesse inferior, estaria em verde, e se tivesse sido mantido sem oscilação, estaria em preta esse índice da variação. Então é um indicador bastante interessante. Nós temos o preço de venda. O preço de venda é possível definirmos se desejamos visualizar o preço de venda atual ou o preço de venda futuro. De qualquer forma, posicionando o mouse sobre o preço de venda, nós conseguimos visualizar a data em que ele entrou em vigor. Temos também a visão da venda dos últimos 30 dias e as informações de detalhe da última compra, como o fornecedor, a data em que a compra foi recebida, a quantidade, qual foi o custo, qual foi a margem bruta e qual foi a margem líquida. E se desejar voltar às análises mais específicas, tendo também a visão de itens por listagem, dando uma amplitude aqui nas telas de detalhamento das movimentações. Outras ações são possíveis através dos botões superiores, como visualizar todos os produtos deste fornecedor, que nos permite trabalhar aqui com as referências, os códigos de referência por unidade, ou visualizarmos ocorrências dessa divisão do fornecedor, portal do fornecedor, agenda de compromissos. E aqui na barra central da tela também nós temos visão de cálculo de bonificação verba financeira, preview do pedido, a conta comercial do fornecedor, gerar acordos de sellout a partir do pedido, visualizarmos as solicitações de compra das lojas, colocarmos um produto em oferta, consultarmos a cobertura do subgrupo do produto selecionado, termos a visão gráfica das vendas, consultarmos o relatório de trocas, incluirmos o acordo financeiro, ratearmos as quantidades por grade de produtos, digitarmos as quantidades conforme o tamanho das lojas, informarmos qual é a data de validade esperada destes produtos e com isso fazermos uma consistência lá no recebimento de mercadorias ou simplesmente visualizarmos as ocorrências. Estando tudo ok com relação às quantidades, com relação aos valores, para fecharmos esse pedido, basta clicarmos no cadeadinho vermelho. E sempre que houver acordos definidos nos produtos, lá pela negociação de compras, por exemplo, o sistema irá alertar o comprador da existência desses acordos e que eles ainda não foram gerados. Trata-se de uma modalidade de acordo manual em que o comprador ele precisa avaliar a viabilidade da geração desses acordos, E aí, se ele clicar aqui nas outras abas, que nem bonificação, como ela está habilitada, é possível gerar um pedido de bonificação conjugado a esse pedido de compra normal através dessa tela, ou no caso do verbas. Como está ativado, é possível gerar verbas financeiras através desse pedido. E no caso do Selim, nós não temos acordo Selim configurado para esses produtos. Na totalização, é possível visualizar os totais do pedido, se houver a bonificação conjugada, as verbas geradas e Selim gerados. Então você consegue saber tudo o que aconteceu dentro deste pedido. E no detalhes da compra você consegue ter uma visualização de todo o pedido em aberto, os seus subtotais, valores de troca e valores de bonificação e verbas.
Mas por questões didáticas, nesse pedido eu irei simplesmente fechá-lo sem a geração dos acordos. O sistema nos envia então para a tela de manutenção das datas de entrega. Aqui nós temos a visão das lojas para as quais fizemos as compras, a data desse pedido e o sistema, ele na data prevista, ele calcula a data de cadastro do pedido e adiciona o prazo de entrega no contrato de fornecimento e sugere a data prevista de entrega. Mas ainda que o sistema sugira as datas, nada impede de o comprador, durante a negociação, fazer as alterações necessárias conforme o acordo. Estando tudo ok, basta clicarmos em fechar pedido, confirmarmos esse fechamento e aí nós temos a opção de envio do pedido por e-mail ou impressão do pedido completo, ou impressão de pedido simplificado, ou ainda relatórios de trocas. Eu irei selecionar a opção enviar pedido por e-mail e vou prosseguir. E na tela de envio de e-mail, quando no fornecedor há o cadastro correto dos e-mails, nós podemos selecioná-los através dessa opção. Ou, nesse caso, eu vou selecionar o digitar um novo e-mail. Vou digitar o meu e-mail, posso enviar cópia para outros e-mails e eu devo selecionar se eu quero enviar o pedido num formato simplificado, completo ou completo somente com as lojas que contenham quantidades informadas. Eu também posso selecionar entre enviar em formato PDF ou Excel e se eu desejo também enviar o relatório de trocas. É uma opção bem interessante para que o fornecedor já tenha ciência de quais são os produtos que aguardamos a troca, né? E no campo mensagem é possível adicionarmos uma informação, por exemplo, e enviar. O e-mail foi enviado com sucesso e quando saímos do pedido, somos direcionados para a tela de consultar pedidos de compra. Nessa tela, nós podemos informar aqui qual é o fornecedor de visão e conseguimos buscar aqui os pedidos gerados. Então aqui nós temos o número do pedido e o link que podemos entrar no pedido, quem é o fornecedor, quem é o comprador, para quais lojas se refere esse pedido, que tipo que ele é, se ele é bonificado de compra, a sua data de emissão, a data inicial e final de validade que ele ficará disponível para recebimento, não houve nenhum limite informado para esse fornecedor, o total do pedido, não foi enviado por van, a finalidade do pedido e algumas operações, como por exemplo, gerar um novo pedido a partir deste, imprimir o pedido, visualizar as totalizações do pedido. Aqui nós temos os totais por loja e se quisermos o detalhe no produto, basta clicarmos na setinha azul, ele trará o detalhamento. Também conseguimos visualizar as pendências, como se trata de um pedido novo, nada foi entregue, então aqui está 100%, né, pendente, mas caso tivéssemos outros pedidos, nós poderíamos selecionar quais o fornecedor informar que não vai mais efetuar a entrega por alguma razão. É possível também eliminar as pendências para facilitar as análises. Aqui permite o envio do pedido por e-mail e o verdinho indica que ele já foi até enviado. Clicando aqui a gente consegue visualizar que já foi enviado. É possível efetuarmos o download do arquivo deste pedido, visualizarmos as pendências que tenham sido excluídas e o status desse pedido está fechado. Se clicarmos nesse cadeadinho amarelo, ele nos traz o pedido e ele traz a opção de reabrir pedido mediante a permissão de usuário. Então, por aqui que eu reabro quando há necessidade de edição, mas desde que eu tenha permissão para isso, né? Ou ainda é possível excluir pedido também mediante a permissão do usuário. No nosso exemplo, nós vimos um pedido enviado via e-mail, mas esse envio pode ser efetuado por EDI, havendo aí um contrato entre o varejista e o seu fornecedor. O Bluesoft dispõe de 2 vans para trafegar os pedidos de compra, sendo a GXS e a NeoGrid. E aí é possível visualizarmos os pedidos de EDI para essa linha e os não enviados por essa outra. Aqui nós temos todos os pedidos, a visualização de todos eles, né? Ainda na tela de consulta de pedidos, é possível digitarmos um novo pedido ou efetuarmos uma busca detalhada. A busca detalhada traz o número do pedido, o fornecedor e para quais lojas houve o pedido, ou ainda é possível visualizarmos uma busca sintética.
A busca sintética, ela traz aqui o número do pedido, seu fornecedor, quem foi o criador do pedido e o comprador, para uma situação de auxiliar de compra, por exemplo, para quais lojas são os pedidos, que tipo eles são, se é de compra, se é de bonificação, se é entrega futura, dentre outros, a emissão desse pedido, a quantidade de entregas e os totais de pedido e de notas já entregues. Então, por aqui nós temos uma visão bem interessante de qual é o percentual já entregue deste pedido efetuado. E essa informação ela pode ser tanto impressa quanto exportada para Excel. Desejando uma visão mais detalhada, é possível clicar aqui na consulta analítica de pedidos, e pela consulta analítica de pedidos nós temos algumas informações adicionais, como o tipo de distribuição, o código interno e a referência do fornecedor, as embalagens dos produtos, qual curva ABC o produto pertence, informações de estoque, a data que tenha chegado a mercadoria, cobertura, preço de venda, dentre outras informações. E essa informação, ela também pode ser exportada para Excel ou impressa. E agora, tendo visto o fluxo de um pedido básico no Microsoft RP, iremos entender melhor como funciona a sugestão de compra. Afinal, ela é uma ferramenta bastante importante para o comprador, uma vez que agiliza o seu processo de compra e auxilia na sua tomada de decisão. Os parâmetros utilizados na sugestão de compra estão concentrados em 3 principais cadastros, e o primeiro deles é o cadastro de produtos. Na aba Setor de Compras, nós temos o pedido mínimo definido em dias. Refere-se à quantidade mínima de dias que deverá ser atendida pela sugestão de compras ou pelo pedido. Na aba Sortimento, nós temos a quantidade mínima de exposição, que se refere a qual é a quantidade do produto que será exposto na gôndola para que não haja ruptura visual. E também a quantidade de ponto extra, que quando utilizado, qual é a quantidade desse item que será exposto em pontos adicionais. Na aba de compras, nós temos o fator de estoque, que se refere à quantidade na embalagem de compra. Se caixa com 24, se caixa com 12, por exemplo. E podemos utilizar também um múltiplo de compra. Esse somente é utilizado quando a compra da mercadoria é efetuada sempre em unidades, porém o fornecedor fatura em embalagens múltiplas. E temos o contrato de fornecimento, onde definimos o prazo de entrega em dias, que se refere à quantidade de dias que o fornecedor solicita para efetivar a entrega do pedido, e o intervalo de visita também em dias, que se refere à periodicidade de visitas do vendedor na loja para a retirada de novos pedidos de compra. Já no pedido de compras, nós temos a estatística de venda, que é o principal parâmetro para a obtenção da venda média do período. Porém, a venda média ela pode ser alterada se utilizar os parâmetros. Considerar estoque online, que busca toda a venda já processada, porém ainda não efetivamente baixada, e subtrai do estoque atual do produto. O sugerir para X dias, que passa a considerar a quantidade de dias estipulado para a venda média e desconsidera os parâmetros do contrato de fornecimento, bem como o pedido mínimo estipulado no cadastro de produto. E o período para incremento da sugestão, que quando utilizado irá colocar uma sugestão adicional para o pedido de compras, com o propósito de atender uma demanda sazonal, por exemplo. E após definidos todos os parâmetros, nós temos finalmente a sugestão de compras pelo sistema. E a fórmula para o cálculo da sugestão é cobertura mínima menos cobertura para a sugestão multiplicado pela venda média unitária do item, dividido pelo seu fator de estoque, mais o dias de incremento multiplicado pela venda média do incremento quando utilizado. Vamos entender o que compõe cada um desses itens da fórmula. A cobertura mínima, ela é composta pelo prazo de entrega do contrato, mais o intervalo de visita do contrato, mais o pedido mínimo do produto. Porém, se utilizado o pedido para X dias, então a cobertura mínima será o X dias informado ou o pedido máximo informado no cadastro do produto, quando o X dias estiver limitado a ele. A cobertura para a sugestão é formada pelo saldo em estoque total da unidade, mais os pedidos pendentes em unidade, divididos pela venda média unitária.
E a venda média em unidades é gerada pelo período de estatística do pedido. Por padrão, são 42 dias, mas pode se limitar até 90 dias. E outros fatores influenciam no cálculo da venda média, como, por exemplo, a curva ABC do produto, que define se os dias sem venda serão ou não desprezados do cálculo e se o arredondamento será para cima ou para baixo. A parametrização na criação do pedido também permite desprezar as vendas em oferta e adotar a melhor venda das últimas 6 semanas. Dias de incremento é obtido a partir da data final do período de incremento menos a data inicial do período de incremento mais 1. A venda média do incremento é obtida a partir da venda média do período de incremento informado. Para melhor entendimento, eu trouxe como exemplo o print da tela do pedido de um de nossos produtos, nesse caso o macarrão FCS ovos 500 gramas P. Observa que na coluna de sugestão, o sistema calculou uma sugestão de 3 caixas e meia. E como ele chega nesse cálculo? Aplicando a fórmula. Sugestão é igual a cobertura mínima menos a cobertura para sugestão multiplicado pela venda média unitária dividida pelo seu fator de estoque. Quem é a cobertura mínima? É o prazo de entrega mais o intervalo de visita definidos no contrato mais o pedido mínimo do cadastro do produto, que no meu exemplo deu 24. Já a cobertura para sugestão é o saldo em estoque total em unidade, que são 17, mais os pedidos pendentes em unidade, que no meu caso não tinha, estava 0, dividido pela venda média em unidade, que aqui nós temos 3,607, o dias de incremento, que no meu caso eu não utilizei incrementos, logo eu não tenho uma venda média de incremento. Então a minha cobertura para sugestão deu 4,713, que aplicados na fórmula, nós tivemos uma sugestão de 3,478, é igual aproximadamente a 3,5 arredondando. Porém, observa que apesar de o sistema ter calculado 3,5, na coluna de quantidade do pedido foi preenchido o valor 4. Esse arredondamento maior ocorreu devido à regra estabelecida na configuração da curva ABC B2, a qual esse produto pertence. Aqui nós temos a tela da curva BCB2 e observa que no arredondamento de compra, a partir de 0,10, o valor ele é arredondado para mais. Então, como a minha sugestão era de aproximadamente 3 caixas e meia, o sistema arredondou para maior e com isso a sugestão ficou igual a 4.